Vocês que estão aí de casa, bom estarmos juntos para continuarmos aprendendo da palavra de Deus, grandes lições práticas para colocarmos em nossas vidas. Você também que está aqui conosco, que tem aprendido a palavra de Deus, que está perto de tomar decisões para se tornar um cristão, uma cristã, sejam também muito bem-vindos a participar conosco dos estudos. E nossa oração é para que essas mensagens da palavra do Senhor, tanto a mensagem durante cultos, as mensagens durante as aulas, possa fazer uma grande diferença na sua vida, para que você entregue a sua vida para Jesus. Já estamos para começar aí? Já podemos? Ótimo. Muito bem, acho que o pessoal de casa já tem também como fazer comunicação? Tem? Então, tá ótimo. Bom, nós estamos falando sobre o começo de uma grande e importante aliança de Deus para com os homens. E nós vimos um começo dessa grande aliança em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão para fazer uma aliança, e nós vamos ver, que esta aliança que Deus começa lá com Abraão foi de extrema importância para que hoje, no nosso tempo, todas as pessoas que queiram fazer parte da aliança com Deus, pode então fazer esta aliança, e esta aliança que fazemos hoje com Deus, com o nosso Pai, através de Jesus, é com base neste começo desta grande aliança que Deus fez com Abraão. Semana passada, então, nós lemos o capítulo 12 de Gênesis. Pode abrir, então, vamos abrir nossas Bíblias para Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Nós lemos esse trecho na semana passada, versículos de 1 a 6, e fizemos alguns comentários importantes sobre o chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão para começar essa grande aliança, e Abraão precisou tomar decisões difíceis para começar então esta aliança com Deus. E nós falamos sobre isso semana passada, que dentro dessas decisões estava a decisão de deixar os seus parentes, dentro dessa decisão, deixar os pais, dentro dessa decisão, deixar o seu patrimônio, casa, local aonde ele viveu por 75 anos. Dentro dessa decisão estava incluindo os amigos. Essa decisão envolvia também, vimos semana passada um texto em Josué, capítulo 24, que a decisão de Abraão envolvia uma decisão difícil de deixar a sua religião, deixar a sua bagagem espiritual, para então fazer essa aliança com Deus, deixar a sua terra. Falamos um pouco sobre isso, essas decisões difíceis que Abraão teve que tomar, mas que ele tomou. E começamos a ver também que Jesus, quando estava aqui, nessa terra, fisicamente, e as pessoas querendo seguir Jesus, Jesus vai falar para as pessoas naquela época, que para segui-lo, essas pessoas também iam ter que tomar decisões difíceis. Vamos para Lucas capítulo 14, vamos ler o trecho, fazer alguns comentários rápidos, porque nós falamos na semana passada sobre isso. Lucas capítulo 14. Eu vou pedir a alguém para ler
Mas vamos fazer o seguinte, né? Você, irmão, irmã, você que está aqui presente, né, está aqui presencial, se você for fazer algum comentário, alguma leitura, levanta a sua mão, o Murilo tem um microfone ali, você vai fazer o comentário ou a leitura no microfone, porque os irmãos que estão de casa só vão conseguir ouvir a leitura ou o seu comentário se você fizer no microfone. Se você, por alguma razão, fizer o seu comentário lá, nós aqui vamos ouvir, mas os irmãos de casa vão ficar. Ok? Então vamos lá. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 27. Quem pode, por favor, ler, dos que estão presentes? Levanta a sua mão. Já está ali, ó. Economizou vários passos do Murilo. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, olha que interessante, né? Aqui uma grande multidão ia seguindo Jesus. E Jesus se volta, fala aqui, né, que Jesus se volta, né? Jesus volta, ou seja, Jesus está andando, de repente uma grande multidão indo atrás de Jesus. Jesus, então, se volta para a multidão e fala essas coisas. E aqui nós vemos que Jesus está dando para essa multidão aqui o mesmo desafio, praticamente o mesmo desafio que Deus deu para Abraão. Decisões difíceis. E é a mesma decisão que Jesus também hoje nos chama a tomar se nós quisermos segui-lo. Não é? São decisões difíceis. Deixar, né, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, até a sua própria vida. Então, para seguir Jesus, nós também hoje precisamos tomar decisões difíceis. Agora, vamos ver primeiro os irmãos que estão aí de casa. Vou fazer uma pergunta, os irmãos de casa fiquem à vontade para ligar os microfones e fazer o seu comentário. E depois eu gostaria de ouvir alguns comentários aqui também. Por quê? Por qual razão Jesus coloca essas decisões para as pessoas que querem segui-lo? Por qual razão Jesus coloca essas decisões difíceis para as pessoas que querem segui-lo? Você, irmão, irmã aí de casa, você que está nos acompanhando aí pelo Zoom, fique à vontade para fazer o seu comentário. E é bom falar o seu nome primeiro, porque às vezes, pelas caixas de som, não dá para definir muito bem a voz, né? Vocês estão me ouvindo lá de casa? Estamos ouvindo, sim. Então vou repetir a pergunta. Por qual razão Jesus nos chama a tomar decisões difíceis como esta que ele colocou aqui em Lucas 14, de 25 a 27? Por qual razão Jesus fala sobre essas decisões difíceis? Não poderia seguir Jesus somente do jeito que está mesmo? E aí, você de casa, comentários e depois aqui. A razão é de sacrificar. Muito bem-vindo mais uma vez no grupo aqui, Tomás. Estamos felizes com o nosso irmão lá da África, né? Está participando conosco aqui. Fala novamente, Tomás, por favor, um pouco mais devagar para nós entendermos.
Acho que travou o vídeo dele lá, né? Alisson, Eu disse que a razão é de sacrificar. Temos que sacrificar, isso mesmo. Tá certo. Para seguir ele, muitas coisas nós vamos ter que sacrificar. Muito bom. Adriana, você ia fazer um comentário? sim, eu acho que o que Jesus quis colocar aqui é que seguir é uma questão de realmente agir. E quando a gente decide seguir, essa decisão vai trazer escolhas e vai trazer situações que teremos que enfrentar para permanecer seguindo a Cristo. Né? Então, eu acho que foi uma colocação... antes de você me seguir, tenha claro isso, que virão situações que você vai ter que decidir por coisas mais difíceis. E o seguir significa sempre agir, não é só da boca para fora. Muito bem, obrigado, Adriana. Ótimo, bons comentários. E eu gostaria de ouvir, dentre todos aí que estão em casa ou aqui, uma coisa que eu acredito ser muito importante da razão que Jesus está falando isso. Mas vamos deixar os comentários aí, depois eu vou falar um pouco também. Alguém aqui, ou em casa ainda, eu não sei se alguém levantou a mão. Mas aqui então, presente. Murilo, por favor, a Juliana aí. Ele está querendo dizer que nós temos que pôr ele em primeiro lugar. Perdeu a graça. Eu penso isso, né? Uma das coisas que eu penso, a importância de Jesus, a razão dele estar falando isso, porque Jesus, porque Deus, ele quer ser o único na nossa vida, né? Ele quer ser o primeiro na nossa vida. E nós sabemos as razões disso, né? Nós poderíamos ficar aqui a tarde toda descrevendo, porque ele sabe, porque ele nos criou. Ele sabe que nós não vamos viver sem Ele. Deus sabe que se nós formos viver em razão da minha esposa, do marido, se eu for viver em razão das minhas amizades, se eu vou morrer. Eu vou me afastar dele. E Ele sabe, Ele nos conhece, Ele nos fez. Ele sabe que nós somos dependentes dele. E não podemos dividir o senhorio. Não vamos conseguir servir dois senhores, né? Ou vamos servir a Jesus, ou vamos servir outra coisa. Às vezes até nós mesmos, né? Tem pessoas que se comprometem somente com a sua vida. Não quer nem saber de pai, de mãe, de amigos. Tem pessoas que fazem uma redoma em volta, né, e, entre aspas, acha que é autossuficiente, né? É o Senhor. É aquela famosa frase, né? Eu sou dono do meu nariz. Não é? E Deus, Jesus, Ele sabe que não vai ser assim. Ele sabe que com essa atitude, nós vamos perder o foco de Deus. Ele sabe que se nós não estivermos prontos para deixar a bagagem espiritual, que nos iludia achando que nós estávamos indo ao encontro de Deus, até nós estudarmos a palavra de Deus e ver que essa bagagem, na verdade, era só uma ilusão religiosa, uma ilusão espiritual, uma maquiagem que nos dava uma certa satisfação de serviço cumprido, né? E ele sabe que se a gente for assim, então, penso isso também, a razão de Jesus estar chamando para esses desafios, assim como Deus chamou Abraão, é porque precisa de uma decisão de que Jesus é o único, Ele é o alvo. As minhas decisões sobre qualquer coisa, Ele precisa estar em primeiro lugar. Não é? Porque senão, Ele nos conhece, Ele sabe que nós vamos nos desviar um momento ou outro. Não é? Muito bem. Alisson. Oi, Leila. Leila, bom dia, irmãos.
mesmo pessoas que acham que tem essa autossuficiência, né, que você diz, mesmo que ela tenha essa ilusão de que ela tem poder para qualquer coisa, mesmo que ela tenha famílias perfeitas, mesmo que ela tenha bens materiais, que nem Abraão tinha, né, quando teve que deixar a sua terra, mesmo que ela acha que ela tenha tudo, se compararmos com a eternidade, o tempo que ela tem aqui, com toda essa autossuficiência, é muito pequeno. Sim. Então, a gente tem que pensar no depois, e não só no agora, porque o agora passa muito rápido comparando com a eternidade com Deus. Ok, muito bem. Obrigado, Leila. Obrigado. Vamos voltar agora um pouco, né? Nós estamos vendo aqui a primeira parte dessas lições através dessa grande aliança, envolve isso, decisões difíceis. Então, para entrarmos numa aliança com Jesus hoje, qualquer pessoa que queira, precisa já começar a calcular o preço, porque vai precisar tomar decisões difíceis. Agora vamos voltar lá para Gênesis, no capítulo 12, e vamos ver também uma coisa que é muito importante sobre esta aliança, né? Este começo dessa grande aliança. O que envolvia mais essa grande aliança que Deus fez lá com Abraão? Vamos ler então novamente o texto, Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 5. Tá? Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 5. Então, quem for ler de casa, pode ligar o seu microfone. Se for aqui, levanta a sua mão. E aí tem que dar tempo do Murilo chegar até você com o microfone. Quem vai ler esse texto? Posso ler, Alisson? Adriana. Ok, Adriana, por favor. Gênesis Capítulo 12, de 1 a... Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 5. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ok, Adri, muito obrigado. Quando Deus convida Abraão para esta grande aliança, nós vimos que Abraão precisou tomar decisões difíceis. Agora nós vamos ver o que você acha que motivou Abraão tomar as decisões que ele tomou. Vamos lembrar do contexto de Abraão. Abraão morava numa região aonde ele cresceu durante ali 75 anos, tinha sua vida financeira bem, vamos dizer, elevada, tinha a sua religião, tinha servos, tinha tudo, e Abraão foi motivado a tomar essa decisão que tomou, que nós já falamos. Então, o que você acha que levou Abraão realmente a tomar essa decisão? Eis a pergunta.
E vocês, irmãos de casa aí, o que você acha que motivou Abraão a tomar esta decisão? Abraão colocou Deus em primeiro lugar, não, Alisson? Deus o chamou aqui diretamente, né? É um texto forte, né? Sim. Deus fala com Abraão, sai da terra, e Deus faz uma promessa também para ele, né? Sim. Que fará dele uma grande nação. E ele creu em Deus, né? E talvez por isso que ele deixou tudo que estava muito cômodo, né? E foi para uma missão. Ele sabia o destino, mas não sabia o que ia acontecer entre a saída dele e o destino final, né? Sim, ótimo. O que mais? O que você pode pensar sobre o que levou a Abraão, então, a tomar essa decisão? Alisson, eu, Paulo, posso fazer um comentário? Tudo bem, Paulo? Fala um pouquinho mais alto e um pouco mais devagar. Paulo, por favor, seja bem-vindo. Oi, Alisson, bom dia. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Ok, o interessante é que Abraão não tinha ouvido ainda a voz de Deus, né? E para ficar um pouco mais difícil aí a gente entender o motivo dele ter saído. E como assim, ouvir uma voz e obedecer essa voz que ele nunca tinha escutado antes, né? Muito bom, ótimo, Paulo, obrigado. Ok. Alguém mais aqui? O que você acha? Aqui, Murilo, por favor, Adailton. Então a pergunta é: por que você acha que Abraão tomou essas decisões difíceis que nós vimos aqui que ele tomou? Bom, eu vejo assim que Abraão, ele teve assim, a fé falou mais alto, entendeu? Sim. E a obediência a Deus, tá? Quer dizer, ele, é que nem se falou agora há pouco, ele colocou Deus acima de tudo. Deus Sim. em primeiro lugar, Deus como ser único, entendeu? Sim. O que ele poderia fazer se não, não conseguisse seguir a Deus nesse momento, entendeu? Quer dizer, tudo que Deus tinha feito para ele até ali, tudo que ele tinha conquistado, ia por água abaixo, né? Tá? Então, quer dizer, eu vejo assim, tudo que ele conquistou foi por Deus, entendeu? Deus Sim. que abençoou a vida dele, Deus que fez tudo por ele. Então, Ok. quer dizer, por que não largar tudo e seguir a quem me ajudou, a quem, né, deu a vida para mim, né? Entendeu? Sim. Certo. Ótimo, muito bom, muito bem. Antes de nós fazermos... Alisson. Sim, Melissa, por favor. Oi, bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda, Melissa. Deus abençoe. Obrigada, amém. Então, uma coisa interessante que eu penso é que, primeiramente, existia uma promessa, e aí Abraão já sabia que também, Deus fez também uma promessa com Noé, e ele já tinha escutado, né, porque já vinha a descendência. Então, ele já saberia que Deus não o desampararia, né? Da mesma forma que Deus fez o que fez com Noé, se Deus estava dando essa ordem, então Deus faria também algo maravilhoso, é o que eu penso, né? Ótimo, muito bom, Melissa, muito bom. Então, antes de nós fazermos o comentário aqui, eu quero fazer uma pergunta para os que estão presentes aqui e também para você aí de casa. Nós já vimos que Deus chamou Abraão e deu decisões difíceis para Abraão tomar. Você que está aqui, que um dia também ouviu o Evangelho, e que Jesus te convidou para esta aliança e você teve que tomar decisões difíceis. Agora eu pergunto para você, que está aqui e de casa, por qual razão você tomou a decisão de seguir Jesus? De entrar na aliança com Ele, se Ele te pediu decisões tão difíceis assim? Por que você decidiu seguir? Por qual razão que você tomou essa decisão? De casa, aqui. Falamos sobre Abraão, né? Comentamos aqui algumas coisas.
E nós? Por quê? Qual foi a razão de você tomar a decisão de olhar para essas decisões difíceis e dizer, não, mas é isso que eu quero? O que te motivou? Alan? Alisson, as promessas são muito maiores do que as decisões difíceis que nós temos que tomar. Ótimo. O que a Melissa também acabou de falar aqui também, né, sobre as promessas. Eu penso bastante nisso aqui. Eu penso bastante nisso. Né? O que Jesus nos oferece, né, como promessa, o que Jesus fala conosco sobre se nós tomarmos essa decisão, é muito maior do que as decisões que temos que tomar. Abraão, quando Deus chama ele, quais são as promessas que nós estamos vendo aqui? Eu vou mudar um pouco a palavra, que vai ficar como promessa. Quais foram as bênçãos que Deus mostrou para Abraão, que daria a ele, então, se ele tomasse essa decisão? Quais foram? Vamos olhar no texto de Gênesis capítulo 12. Quais foram as bênçãos que Deus prometeu para Abraão, para que ele então pudesse ver que as decisões que eram tão pequenas, em razão das bênçãos que ele teria. Então, se você for falar aqui, levanta a sua mão, Murilo, dá tempo de chegar até você. Está ali, ó. Alisson. Pode falar. Deixa a Melissa falar. Não sei, acho que é a Melissa. Sim. Quem é de casa que estava falando aí? Bom, eu ia falar, mas eu vejo 7 bênçãos assim. Fala que vai fazer dele uma grande nação, vai o abençoar, vai engrandecer o nome, né? Fala para ele ser tu uma bênção, vai abençoar os que o abençoarem, vai amaldiçoar quem o amaldiçoar, e nele todas as famílias seriam benditas na terra, né? Muito bem. Alguém observou mais alguma aqui? Juliana? Na verdade, não é uma observação sobre as promessas, e sim sobre, acrescentando o que o Alan falou, e também sobre tudo que está sendo falado, desde Abraão até nós, tudo gira em torno de uma confiança que nós temos, né? Sim. Então, o que nos... Não só a questão... Bom, nós acreditamos na promessa e confiamos nessa promessa, porque a gente não está vendo nada. Não é? A gente não está vendo nada. É tudo lidado em torno de confiança. Desde Abraão, ele confiava em que Deus ia cumprir com tudo que ele prometeu e realmente cumpriu. E nós acreditamos no sacrifício. Né? A gente tem que deixar pai e mãe, todos os sacrifícios que nós fazemos diante de uma promessa de Deus, de Jesus, baseada na confiança que nós temos. Então, nós estamos de olhos fechados. Nós não temos prova de nada, né? Prova, lógico, né? Dessas histórias que nós lemos e tudo mais. Mas, hoje em dia, nós temos que lidar com a confiança nas promessas de Jesus. Ótimo. Obrigado, Juliana. Ok. Alguém aqui em Gênesis capítulo 12, versículos que nós lemos, quer fazer algum comentário sobre a bênção? Murilo, por favor, o Sérgio lá. O Sérgio vai então fazer um comentário sobre, né, quais foram as bênçãos então que Deus prometeu para Abraão, para que ele então estivesse disposto a deixar tudo para trás. Alisson, em tudo que está sendo falado, é o temor a Deus. Sim. Né? Ótimo, Sérgio. Obrigado. Então... Alisson. Oi, Paulo, pode falar. O interessante é que diz que farei de você uma grande nação. Sim. Só que sai é sério, né? Sim. Então,
Murilo, Márcio aqui. Isso mesmo, Paulo, obrigado. Eu não lembro de ter ouvido essa promessa e essa bênção, mas quando Deus fala para Abraão, vá para a terra que eu lhe mostrarei, ele não falou para Abraão, olha, sai da sua terra e procura um lugar para você ficar. Ele direcionou. Assim para nós também, né? Ele nos direciona o caminho que nós devemos seguir. Ótimo, muito bom. Então nós estamos vendo que Abraão, ou Abrão, né? Porque aqui ainda era Abrão. Nós estamos vendo que Abrão, ele tomou a decisão difícil de deixar tudo para trás e colocar um único Deus na sua visão agora, porque na antiga vida tinha vários deuses. Abraão, sua família, morava em região que era comum isso. Mas Abraão, então, toma a decisão de ter somente o único Deus Criador como o alvo da sua vida. Uma decisão difícil, mas ele tomou. Penso também, Abraão ele ouviu este Deus Todo-Poderoso falando com ele do que ia acontecer se ele tomasse essa decisão. Mostrou a ele tantas bênçãos. Abraão, provavelmente, baseado aqui no que a gente conhece no contexto do ser humano, é aquilo que nós vimos lá em Lucas 14, Abraão com certeza considerou tudo o que ele ouviu de Deus, toda a sua vida até ali, e ele calculou o preço. Deus está prometendo coisas novas. Deus está prometendo um novo modelo de vida. Deus está prometendo um recomeço na vida de Abraão e sua família. E Deus aponta para Abraão um recomeço glorioso. Apesar de aqui nós estarmos vendo coisas terrenas, porque é a época ainda que isso realmente, Deus estava trabalhando nesse sentido, apesar dele mostrar coisas terrenas, mas Abraão viu que tudo o que ele viveu até ali era praticamente aquilo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, quando o apóstolo Paulo dá o currículo dele, do judaísmo. O apóstolo Paulo considerou tudo como esterco. Forte aquilo, né? Quando o apóstolo Paulo fala. Toda a vida dele, o apóstolo Paulo fala, tudo que ele tinha que era para o judaísmo, o ápice. O apóstolo Paulo fala, tudo isso considero como perca. Comparado, o apóstolo Paulo fala, comparado com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Vamos pegar esse texto, que ele é tão bonito, né? Filipenses, vamos lá. Vamos para a carta aos Filipenses. Oi, enquanto estamos indo lá, alguém está fazendo algum comentário aí? Sim, em Hebreus, fala dos heróis da fé. E Abraão, ele creu, ele teve fé de que Deus poderia trazer o seu filho da morte, né? Ele não sabia o que ia acontecer, mas quando ele obedece de levar o filho para o sacrifício, ele creu que Deus poderia trazê-lo à vida novamente devido às promessas. Ótimo. Então, ele teve fé. E eu acho que nós devemos pedir fé, para que Deus aumente a nossa fé todos os dias. Porque todos os dias nós somos bombardeados com tanta coisa. Sim. Então nós precisamos ter fé de que Deus é o Deus do impossível. Nada é difícil demais para Ele. Ótimo. Obrigado, Leila. Filipenses capítulo 3. Quem, por favor, pode ler do versículos de 4 a 6, em primeiro lugar. Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 6.
Pode ser. Giltenberg Oliveira. Filipenses 3, de 4 a 6, não é isso? Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Deixa eu ver aqui. Pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ótimo. Obrigado, Gil. Obrigado pela leitura. Ainda bem que nós estamos agora, nós não estamos numa sinagoga. Porque se você tivesse lido isso na sinagoga, eles iam expulsar você. Porque você esqueceu da primeira frase aqui, circuncidado ao 8º dia de vida. Isso para o judeu era muito importante. Obrigado, Gil. Pode fazer o seu comentário. Eu ia falar sobre por que Abraão resolveu ouvir Deus. Sim. Abraão morava num lugar que ele tinha vários deuses, né? Sim, sim. Qual daqueles deuses que ele tinha falou com ele? Nenhum, né? Porque era deus de pedra, de madeira e tal. Aí, de repente, Abraão encontra um Deus que fala com ele. Sim. Ué, com certeza, eu vou abandonar aqueles deuses tudo e eu vou falar com um Deus que fala comigo. Muito bom, ótimo. Né? Alguém de casa fez esse comentário também. Muito bom, Gil, realmente. Né? Imagina Abraão, aqueles montes de deuses, mas tudo mudo, surdo e parado. Opa, peraí. Tem uma coisa diferente aqui. Além de eu estar ouvindo um Deus só, Ele está me fazendo promessas que são bênçãos. Opa, peraí. O apóstolo Paulo fala aqui então em Filipenses capítulo 3, o que as coisas que na vida dele, terrena, poderia ter uma confiança tremenda. Ou seja, num plano terreno, o apóstolo Paulo estava garantido. Ele podia confiar no currículo dele, que ele seria o cara. Não é? O cara. Abraão provavelmente tinha essas credenciais aqui no sentido de Abraão tinha tudo financeiramente falando. Ele poderia confiar num plano terreno, na sua riqueza. Ele podia confiar no seu status social, porque quem era rico e tinha servos, tinha um destaque na sociedade. Não é? Ele podia confiar nisso tudo, num plano terreno tão pequenininho. Mas quando Abraão compara com aquilo que Deus está falando, opa! Aí o capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo agora fala. E agora eu quero que alguém, por favor, leia também o capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 8. Até não, 7 e 8. Quem vai ler? A Priscila aqui, por favor, Priscila. Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas do que isso considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar em Cristo. Olha! Toda a vida, as credenciais do apóstolo Paulo, quando ele compara tudo isso, versículo 8, quando ele compara tudo isso com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, ele não teve dúvidas, considerou tudo perda. Não foi assim com Abraão? Quando ele comparou, ele falou, não,
De jeito nenhum. Eu sei que eu estou na flor da idade, com 75 anos. Poderia estar aposentando agora, na flor da idade. Mas não, comparando com o que Deus está me mostrando, uma promessa de uma vida nova, um plano novo de vida, para ficar perto de um Deus que fala comigo. Porque Ele não quer que eu fique num lugar aonde eu tenho que dividir a glória dele com um monte de Deus mudo. Não. Abraão considerou tudo como perda. Tudo. Porque agora ele teve o conhecimento do Deus verdadeiro. E essa é a nossa vida hoje. Não é? O que você teve então, né, que considerar como perda? Já sabemos por quê. Não é? As promessas de Cristo são maiores. Então, antes de falar das promessas, o que você teve que considerar como perda por causa do conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo? Eu sei que a gente poderia falar tantas coisas aqui, né? Ceia de casa, tantas coisas. Mas, nós vamos resumir aqui então, e a pergunta é: o que Jesus nos promete de bênçãos hoje, para que então tomemos essa decisão de considerar tudo como perda? O que Jesus nos oferece de bênçãos hoje? Eterna. Hã? A vida eterna. Vida eterna, falaram lá de casa, a Ivonete falou. A terra prometida, a Ivonete falou. Salvação. A salvação. Lembra de uma promessa? Lembra de uma promessa de Jesus que está em Marcos? Tem várias, né? Mas uma que está lá específica que eu queria falar aqui. Uma promessa que Jesus fala. Estarei sempre com vocês. Estarei sempre com vocês. Mas lembra como é que era a nossa vida? Como é que eram as páginas da nossa história, do nosso currículo, antes de Cristo? Como é que era esse caderno? Cheio do quê? Cheio de pecado. Cheio de pecado. Em cada página, em cada linha, egoísmo, ganância, idolatria, imoralidade, as páginas por páginas. Mas o que Jesus promete para aqueles que querem fazer aliança com Ele? O que Ele promete a fazer com essas páginas? Não se lembrará mais. Vou perdoar e dos seus pecados não me lembrarei mais. Imagina, gente. Só aí a balança já pesou, né? Opa, peraí. Deus está prometendo que mesmo eu sendo, eu já ia falar velho, né? Mesmo eu sendo na flor da idade, Ele está me prometendo que eu vou ter uma nova vida, como se eu tivesse nascendo de novo. Espera aí. As decisões que eu tenho que tomar é muito pequena. Jesus está prometendo que mesmo eu sendo velho, se eu nascer da água e do Espírito, Ele vai limpar, Ele vai pegar aquele caderno com aquelas páginas, e com o sangue dele ali, as páginas estarão branquinhas, para começar a reescrever a minha história. Imagina. E é isso que Abraão viu. Espera aí, eu vou sair dessa imundície dessa vida aqui, e Deus está prometendo tudo novinho para mim. Deus está prometendo para mim uma terra nova, um lugar onde Deus está prometendo que eu vou ter uma grande nação.
Não. Eu não tenho que ficar pensando muito mais. Então, creio que é a nossa história. A nossa história. E Jesus, ele continua convidando as pessoas para entrar na aliança com ele. Porque é isso que ele quer fazer. Então, é esta mensagem que nós temos que levar para as pessoas. Que Deus quer fazer da história dela uma nova história. E as pessoas querem isso. Nós queríamos isso. E as pessoas têm sede, porque tem muitas pessoas que já estão cansadas, já estão carregando um peso na sua vida inteira. Queria mudar as coisas, queria que fosse tudo diferente, mas não sabe como. Então vamos mostrar para elas que Deus vai fazer isso para elas. É nós que somos os mensageiros do Senhor, para que essas pessoas, então, possam entrar numa aliança com Ele e desfrutar dessas bênçãos. Então, que Deus continue derramando a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, para que possamos transbordar esta graça de fazer aliança com Deus, transbordar essa graça na vida daqueles que estão sedentos por ter uma nova vida. Amém? Bem, já são 11 horas. Nós vamos continuar neste ponto, semana que vem, lendo algumas bênçãos que Jesus, então, promete para nós hoje. Mais uma vez, muito obrigado aos irmãos e irmãs que estão de casa. Você que está aqui presente também, obrigado por estarmos juntos nesse estudo. E que possamos sempre crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para nós terminarmos. Senhor Deus e Pai de poder e de grande misericórdia. Ó Senhor, como é bom, como é maravilhoso, Pai. Podemos estudar, podemos ver que a história que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás, esta é a mesma história que passamos hoje, contemplando todas essas bênçãos, esta graça que o Senhor continua derramando sobre todos os que desejam. Não importa como foram as suas vidas, se foi uma vida de idolatria, como a de Abraão, se foi uma vida de religiosidade, como do apóstolo Paulo, se foi uma vida de erros e erros diante do Senhor, mas o Senhor quer derramar a sua bênção de perdão, de uma nova vida a todos os que desejam. Senhor Pai, receba a nossa gratidão em atos, palavras, a todos os momentos, porque nós somos gratos ao Senhor por ter nos alcançado para desfrutarmos dessas bênçãos e dessa aliança com o Senhor. E que o Senhor nos dê força, coragem, ânimo, para que essas bênçãos sejam transbordadas na vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque estão sedentas, Pai. Estão cansadas das suas vidas. E nós queremos derramar as bênçãos do Senhor na vida delas. O Senhor nos dê uma ótima semana de bênçãos, de trabalho e de proteção do Senhor para todas as nossas vidas, contra todos os males. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Uma ótima semana na paz do nosso Senhor Jesus. Boa semana, irmãos. Deus abençoe a todos.